reunião de 9h30 às 11 da noite, com todos os obreiros e obreiras de São Paulo e Brasil. Não vai passar pela IURD TV, somente via conferência, tá bom? Vamos ao testemunho da Érica. Eu tenho aqui ao meu lado a ex-obreira Érica de Oliveira, ela que estava afastada há cerca de 1 ano. Mas ela participou de uma reunião especial e teve a vida dela mudada. A gente vai conversar para ela para saber como que aconteceu essa história. Érica, você que ficou afastada há cerca de 1 ano, né? Como que ficou sua vida nesse período? A minha vida foi um inferno, né? Eu comi o pão que o diabo amassou, como diz o ditado popular. Então eu me afastei, eu voltei para a bebida, eu fui para a bebida, para prostituição, para a vida errada mesmo. Me entreguei profundamente no mundo, como eu nunca tinha me entregado antes de eu ser obreira, né? Então eu fiquei num período de obreira e acabei me afastando de Deus. Você, como ex-obreira, participou num sábado à tarde de uma reunião com o bispo Sérgio Correia. Como que foi essa reunião? O que ela mudou no seu pensamento? Mudou tudo, sabe? Mudou meu modo de pensar, meu modo de agir. Eu tive realmente a certeza de que Deus estava comigo e onde eu tive mais forças para lutar contra os desejos da minha carne, a resistir às vontades que eu fazia do mal, do diabo, entendeu? Então foi onde eu tive realmente um encontro com Deus. Foi maravilhosa essa reunião. Tenho muito a agradecer. Como que você avalia esse trabalho do bispo Sérgio Correia feito com os ex-obreiros? Olha, eu acho que isso deveria de acontecer todos os meses. Tá? Todo mundo deveria de estar tendo sempre essa oportunidade, porque é a única. Eu acho que pode ser até a última da vida da gente. Então, se tiver outras, eu vou estar vindo sempre, em todas que tiver, mesmo já sendo liberta, já estar servindo a Deus. Porque, para mim, foi a melhor coisa. A experiência que eu tive na minha vida foi essa. Eu queria que você prestasse atenção agora na palavra de Deus, nas palavras que edificam. Palavras que edificam. Eu postei hoje aqui no Twitter. Estou ficando chique, Twitter. Postei aqui no Twitter uma coisa interessante, olha só. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu postei o seguinte. Deixa eu achar aqui. Oh, meu Deus, cadê o negócio? Desapareceu aqui. Tá aqui, ó. Bom, tá aqui. No coração de poucas pessoas, a dúvida é um gigante morto. E a fé um gigante vivo e em plena ação. Que bacana, né? No coração de poucos, a fé, a dúvida, ela é um gigante morto. Porém, a fé é um gigante vivo e em plena ação. Por outro lado, no coração de muitos, a fé, eu não digo que seja um gigante morto, mas um gigante adormecido. E a dúvida, um gigante em plena ação. No teu coração, obreira, no teu coração, obreiro, o que está vivo e o que está morto? O que está adormecido ou o que está de pé, despertado? Porque o que nós temos visto, conversando com ex-obreiros, ex-obreiras, essa trajetória que a gente tem feito por aí, uma das estratégias mais eficazes do diabo chama-se dúvida. Uma das estratégias mais eficazes do diabo chama-se dúvida. Às vezes, a pessoa, ela está bem com Deus. Ela está bem. Às vezes, a obreira, o obreiro, estão bem com Deus. Está tudo indo bem. Mas, por exemplo, se ela expulsa um demônio e o demônio não sai,
que acontece? O diabo sopra dúvida dentro dela, ou dele. Ela, por que esse demônio não saiu? Por que isso? Por que daquilo? Por que daquilo? Se acontece alguma coisa negativa, será? Pô, será que eu sou batizada com o Espírito Santo? Vem aquele pensamento. Ou a pessoa pensa, será que... o diabo fala na mente dela, será que você é batizada com o Espírito Santo? Será que você nasceu de Deus mesmo? Ora, mas se você nasceu de Deus, por que isso aconteceu? Por que aquilo ali está acontecendo? Por que aquilo outro? Imagina se o bispo Macedo, ele deixasse a dúvida entrar na mente dele e cair dentro do coração. Ou você acha que o diabo não trabalha com a dúvida? Imagina quando o bispo Macedo foi preso. Lembra? Imagina quando ele, foi, digamos assim, desprezado por outros companheiros de outra igreja que ele participava, quando achavam que ele não desenvolvia, que ele não crescia. Imagina. Então, imagine, aí eu falo com a Deise, nessa trajetória nossa, quantos acontecimentos, quantas adversidades, quantos momentos difíceis nós passamos, quantos desertos nós passamos e quantas dúvidas o diabo lançou na nossa mente. Imagine se nós tivéssemos deixado cair no coração. Certamente não estaríamos aqui ajudando os obreiros a ser resgatados, né? Os ex-obreiros e os obreiros, né? Exatamente. Quer dizer, o diabo não joga dúvida só em quem está fraco, não. Joga também em quem está forte. Porque quem está forte, ele quer que enfraqueça. Quem está fraco, ele quer derrubar de uma vez. Exatamente, porque assim como Deus trabalha com a palavra, que levanta a pessoa, que é a palavra de fé, o diabo também trabalha com a palavra. Só que com a palavra de dúvida, que faz a pessoa desanimar se ela deixar, como o senhor está dizendo, entrar no coração. É como eu expliquei, você vê aquele rapaz da vigília. Né? O rapaz estava bem, entre aspas, mas estava lá, estava indo. E de repente, acho que era o núcleo, né? Que ele fazia um núcleo. Fazia um núcleo. Ele fazia um núcleo, ele era obreiro, mas já fazia um núcleo, né? Sim. E o núcleo não desenvolveu. O núcleo não desenvolveu como ele queria que desenvolvesse. Não cresceu como deveria crescer. Ora, o diabo foi lá e soprou na mente dele. O diabo trabalha aqui, ó. Você tem que tomar cuidado, obreiro e obreira. E você que está me ouvindo agora, porque eu recebi agora um comentário de uma pessoa que é católica. Ah, sim. Não é isso? Uhum. Tá aí? Francisco. Ele fala o quê? Ele diz assim, sou católico como toda a minha família, mas gosto muito de assistir os programas evangélicos da Record e principalmente as mensagens de fé que vocês nos transmitem. Muito obrigado. Então, para todos vocês, o diabo trabalha aqui, ó, nos pensamentos. Os pensamentos soprados por ele aqui na mente. Ele chega na sua mente, assopra dúvida. Se você deixar essa dúvida, olha só, ela entra aqui. Se você deixar ela cair aqui no coração, o teu coração passa a se transformar num útero. E você passa a ficar grávida ou grávido, digamos assim, daquela dúvida. Aquela dúvida que você deixou cair aqui forma uma semente. E essa semente vai desenvolvendo-se na medida que você mantém ou nutre ela dentro de você. Ela vai desenvolvendo, vai crescendo. Você engravida daquela dúvida, até que daqui a um tempo, aquela dúvida, ela vai dar à luz. E ela vai dar à luz aqui.
a um demônio. A um demônio. A destruição. Vai dar luz à perda da salvação. Vai dar luz à miséria. Vai dar luz a tudo que não presta. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, se essa semente já está aqui dentro do útero, digamos assim, do coração, então você tem que abortar essa semente. Você tem que fazer um aborto. Você não pode aceitar que essa semente, ela venha desenvolver, ela venha crescer para dar fruto. A semente da dúvida, do será. Por outro lado, é a fé. A fé, quando vem aquela fé, aquela certeza de que algo vai acontecer na sua vida, pô, eu vou arrebentar, eu vou crescer. Aquilo entra em você, então aí sim você deve deixar entrar e nutrir aquilo ali, alimentar aquela fé, né? Porque aquela fé que está dentro de você, ela vai daqui a pouco, você já está grávido daquilo que vai acontecer, então daqui a pouco vai dar luz ao que você quer. Você está entendendo? Então, tome cuidado, olha só o que está escrito, olha o que Jesus disse. Coloca aí, Thaís. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Ao que Jesus lhes disse, tendes o quê? Tendes dúvida em Deus? Não. Tendes o quê? Fé. Fé em Deus. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Olha só, ele estava falando de alguém dizer a um monte, sai daqui e vai para lá, lança-te no mar. Ele não estava falando de uma coisa natural, ele estava falando de uma coisa o quê? Impossível, sobrenatural. Sobrenatural. Então ele disse, se alguém disser a este monte, naturalmente ele deve ter apontado para algum monte que ele estava lá perto. Com certeza. Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar aonde? No coração. Você vê que a dúvida, quando ela vem, ela se aloja aonde? No coração. Lugar de quê? De engano, sentimento. Deu para entender? Sim. Lugar de sentimento. Então, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, pegue isso, obreiro e obreira. Pegue isso e coloque em prática no teu ministério, na tua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, familiar. Por exemplo, sentimental. Poxa, eu não conheci ninguém ainda para me casar. Mas eu vou engravidar. Eu vou deixar a fé entrar dentro do meu ser e dizer assim, ó, o meu namorado, o homem que Deus preparou para mim é assim, 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 assim. Não é falar para ninguém. Deixa eu só falar uma experiênciazinha pequena que eu passei uma vez. Eu era auxiliar lá em Padre Miguel. Aí o meu pastor, Francisco de Assis, Francisco Neto, ele mandou que eu fosse na abolição para resolver um problema. Eu peguei o meu ônibus e fui lá na abolição. Quando cheguei lá, era uma sexta-feira, eu cheguei lá meio-dia, resolvi o problema e fui lá na igreja, fui lá no salão. Quando cheguei lá, estava o bispo Romualdo fazendo, na época, pastor Romualdo, magrinho, fazendo a reunião, sexta-feira, meio-dia. Tinha mais da metade da igreja. Tinha mais de gente. Um pouco mais da metade, na abolição. E ele lá, eu me lembro até a música, poderoso ele é, e nada mudou. Ele cantando essa música, os demônios manifestados ali na frente, os obreiros expulsando. Eu olhei aquilo ali e eu me enxerguei ali. Não querendo tomar o lugar dele, na época não era, não veio isso, nunca se passou isso na nossa cabeça.
Mas eu digo, me coloquei ali, assim, um dia eu estarei ali. Aquilo ali entrou, não falei nada para ninguém, nem para Deise, a gente era casado. Eu não falei nada para ela, nem para ninguém. Aquele pensamento veio na minha mente. Eu estava ali em cima, a abolição era mais ou menos assim, digamos assim. Abre aqui, por favor. Aqui em cima, o altar está aqui em cima tinha uma janela que quem estava no salão não via quem estava lá nessa janela. E quem estava na janela via todo o salão. Então eu fiquei ali olhando aquela reunião, a reunião tocando para frente, eu olhando. Dentro veio aquele pensamento. Um dia eu vou estar assim, porque na época, a abolição, 2.000 lugares, era uma igreja enorme. Era muito grande, há 20 e poucos anos passados. Então, mais da metade da reunião, ainda mais para mim, que eu fazia reunião com 10, 20 pessoas. Uma sexta-feira, meio-dia, né? Sexta-feira, meio-dia, aquilo ali para mim estava lotado. E eu imaginava o seguinte, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar assim. E fui para a minha realidade. Né? Fui lá para a minha realidade. Cheguei lá, fiz a minha reuniãozinha de 10 pessoas. Mas eu já fiz a minha reuniãozinha de 10, 20 pessoas. Mas dentro de mim eu já não estava mais... Olha, eu tinha uma ideia assim, ó. Eu já não pregava. Depois desse dia, depois que eu fiquei grávido disso, eu já não pregava mais olhando para as pessoas que estavam aqui. A igreja estava lá, 700 lugares a igreja de Padre Miguel era. Eu já não olhava mais para aquelas pessoas, 10, 20 que estavam aqui. Eu pregava olhando na minha cabeça, não falei isso para ninguém, mas na minha cabeça é como se aquela igreja estivesse o quê? Lotada. Lotada. Visualizando, né, bispo? Exatamente. Isso chama-se o quê? Fé. Certeza de coisa que se espera. Entendeu? Sim. Então, passou-se 7 meses. Aí eu comecei a fazer a reunião que o pastor me deu domingo à tarde. Reunião dos namorados, lembra? Os namorados. E a gente fazia... Hã? Os namorados. Dos namorados. E a última reunião que eu fiz, aquela igreja, a igrejinha de 700 lugares, estava lotada. Lotada. Conclusão, já começou a se cumprir o que? Já começou a nascer. A gerar. A dar frutos. Passaram-se anos e anos, e um dia estava lá eu, na abolição, no domingo de manhã, e não tinha mais lugar para botar gente, porque as pessoas estavam encostadas com o peito no altar, porque não tinha mais como ter gente. Por que eu estou passando essa experiência para você? Por uma única razão. Se você engravidar da fé, você vai conquistar os frutos da fé. Se você engravidar da dúvida, você vai gerar os frutos da dúvida, que são destruições. Pense nisso. Tá certo? Tem algum comentário aí, Deise? Temos. Vamos lá, então. Temos a Valéria, ela diz assim: olá, bispo, boa noite. Ontem na nossa sede tivemos uma reunião muito abençoada do resgate. Com certeza muitas almas foram resgatadas e minha fé foi renovada como nunca. Estamos na fé em nome do Senhor Jesus. Aquela reunião dos resgates de reconstrução que ela está dizendo, né? Após a reunião principal. E temos também a Tairine. Ela diz: boa noite, bispo, sou ex-obreira, estive na vigília e foi uma bênção. Saí da obra há 6 meses, fiquei apenas 3 meses, mas saí por não vigiar a minha vida com Deus. Mas estou firme na presença de Deus. Não saí da igreja, mas estava distante de Deus, mas na vigília tive a certeza da minha salvação e tive um verdadeiro encontro com Deus. E foi uma bênção. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos agora saber da Cleide, também lá de BH, né? Ela que teve a oportunidade e aproveitou na vigília que nós tivemos lá, aliás, na caravana do resgate que tivemos em BH.
Eu tenho aqui do meu lado a Cleide, ela é uma ex-obreira que ficou afastada por cerca de 4 anos. Mas ela também participou de uma reunião especial com o bispo Sérgio Correia num sábado à tarde e alguma coisa mudou na vida dela, a gente vai saber o que é. Cleide, você teve esse tempo afastada, né? Como que ficou sua vida nesse momento? Foi de muita tristeza, né? Eu ficava muito deprimida, porque era uma pessoa assim que era voltada para o sentimento. Então tudo meu era a parte do sentimento, vivia pelo sentimento. Eu não conseguia perdoar, eu tinha mágoa, guardava ressentimento. E eu não conseguia, assim, meu coração ficava preso. Eu não conseguia mostrar para Deus a minha sinceridade. Aí foi numa reunião agora que com o bispo Sérgio Correia, eu me voltei. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha depressão, porque a mágoa só gerou coisas ruins, pressão alta, depressão, síndrome do pânico, eu não saía na rua sozinha, eu era dependente de tudo, da minha mãe para fazer tudo. Então, quando eu vim na reunião do bispo Sérgio, na hora eu falei, meu Deus, eu não vou nessa reunião, porque eu vou ficar com vergonha, todo mundo vai ficar olhando, nossa, aquela menina infobreira afastou, porque a gente vê muitas pessoas diferentes. Mas aí eu falei, não, meu Deus, eu preciso ir. Porque se eu não tomar essa atitude, não agarrar essa oportunidade, talvez eu não vou ter outra. Essa reunião, né, com o bispo Sérgio Correia, que aconteceu num sábado à tarde, foi um marco nessa mudança de conduta sua? Foi. Eu busquei. O bispo Sérgio, ele fez uma reunião e ele falou pra gente, tipo assim, botar pra fora tudo que tava dentro, a mágoa, ressentimento. Né? E eu comecei a falar para Deus que eu me sentia como uma criança perdida de um lado para o outro, não sabia o que fazer, e que Ele me ajudasse, que Ele me desse uma direção. E foi aí que eu comecei a buscar, e Ele falou para mim, Ele falou comigo que me queria de volta, para eu não me afastar dele. Seu objetivo hoje é qual? Com certeza ganhar almas, e sem contar que eu me libertei, houve encontro, batismo com o Espírito Santo, foi maravilhoso, eu abracei todos os obreiros, senti amor por eles, muito amor por eles, coisa que eu não sentia. Eu tinha raiva de obreiro, quando eu via obreiro eu desviava da rua, afastava. Eu consegui me encontrar com Deus e liberar o perdão. Foi muito maravilhoso na minha vida. Tá aí, você também de Belo Horizonte, no dia 23, sexta-feira, não esta agora, a outra, o bispo Sérgio, ele vai estar também fazendo a Caravana do Resgate 2, o reencontro. Por isso você, obreiro, obreira, ex-obreiro, ex-obreira, já se prepare para esta madrugada em Belo Horizonte com a Caravana do Resgate 2, tá bom? Eu vou conversar aqui com o obreiro Robério, ele que tem 4 anos de obreiro. 4 anos que voltou? Na verdade tem 2 anos, pastor, que eu voltei para a obra. 2 anos que voltou. Por que você saiu? Olha, pastor, eu saí devido ao envolvimento sentimental. Na verdade, eu me envolvi com uma pessoa sentimentalmente, a gente começou a namorar, tudo. E por falta de vigilância a gente acabou se prostituindo. Já estava há quanto tempo de obreiro? Eu já tinha 2 anos e meio de obreiro. Né? E devido a esse namoro, a gente acabou, por falta de vigilância, se prostituiu, né? Decidimos chegar até o pastor, contar tudo o que aconteceu, né? E daí, naquele momento, a gente foi retirado da obra. Não teria condições naquele momento de fazer a obra. Uhum. E sendo afastado das funções de obreiro, você permaneceu ainda na igreja? Olha, durante pouco tempo eu ainda consegui permanecer, mas aí começaram a surgir os problemas, né? Com um mês e 15 dias, teve um acidente, eu me envolvi num acidente, né? Eu atropelei uma criança, isso me custou muito caro, sofri muito por isso daí, né? Quase fui preso, já tirei dinheiro de onde não tinha para poder pagar os custeios de hospitais, remédios, tudo, né? Com a criança. Graças a Deus a criança conseguiu se recuperar. Mas eu tive uma sentença que eu peguei diante do juiz de 5 anos e não me envolver em acidente nenhum de automóvel. Senão eu era preso
de imediato, eu não teria nem fiança, né? E ali você sentia que o próprio diabo, de repente, vinha falar, como o bispo estava acabando de dizer agora, colocando dúvida no seu coração, falava com você, dizendo que tudo isso que você estava passando era exatamente porque você havia se afastado, havia pecado, caído? Sim, até porque, pastor, enquanto eu estava ali sendo fiel direitinho, eu não tinha esse tipo de problema, não tinha. Mas do dia que eu saí, do dia que eu pequei, que a gente saiu, a vida virou um avesso. Então, onde a gente tinha paz, tinha tranquilidade, acabou, né? Com essa obreira que eu caí, que a gente acabou se prostituindo, a gente casou, né? Com a intenção de recomeçar de novo, né? Não vamos casar, vamos organizar a nossa vida, porque eu quero voltar, né? Só que não foi tão fácil assim, né? No casar, aí começaram os problemas, porque tivemos problemas em casa com briga, né? Agressões, a gente começou a ter problemas financeiros, né? Comecei a trair minha esposa, né? Com pouco tempo comecei a trair ela. A primeira gravidez dela, ela perdeu, né? Ela não se entendia muito bem com a minha família, ou seja, era uma confusão generalizada ali entre a gente não conseguia se entender, né? Devido a certas confusões, a gente acabou mudando de cidade, né? Morava numa cidade, a gente foi morar em outra. Lá tinha uma IURD, né? A gente começou ali a frequentar a IURD. Isso a gente tinha casado, tudo direitinho. Começamos a frequentar a IURD. Só que ainda não era aquele resultado, porque era frio. A gente era frio ainda. Eu carregava dentro de mim um sentimento. Eu era magoado ainda com os obreiros que, na época, faziam parte ali do corpo de obreiros, aquela igreja, né? Então eu tinha aquele sentimento ruim dentro de mim ainda. Porque eu me dedicava na obra. Eu era obreiro de linha de frente, eu era obreiro de destaque, né? Quando o auxiliar não estava, eu fazia reunião, tomava conta da igreja, tomava conta do grupo de evangelização, grupo jovem. Então eu me dedicava, minha vida era aquilo ali, né? A fazer a obra. Para mim, para o meu ponto de vista, naquele momento, eu nasci para fazer aquilo. Era o que eu amava, né? E tudo que eu fazia, Deus abençoava. Tinha fruto. Os pastores confiavam no meu trabalho. Mas eu fiquei com esse ressentimento quando eu fui tirado. Falei, poxa, depois de tudo que eu fiz, de todas as coisas que eu fiz, eu fui tirado, não me deram uma oportunidade. Aí aquilo começou a encher o meu coração. Quer dizer, deixou a mágoa entrar no coração, ressentimento, deixou o próprio diabo falar com você, dizendo que você, de repente, estava sendo injustiçado. Injustiçado, justamente. Porém, justamente. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. A pessoa que ela erra, ela acaba pagando, cometeu um erro, um pecado, ela vai colher os frutos. E você estava colhendo e, de repente, querendo lançar a culpa nos outros. E o que acontece também com muitos ex-obreiros é exatamente isso. Ele erra, a pessoa erra, se afasta da presença de Deus e não encontra forças para voltar. E começa a colocar culpa no pastor, no bispo, na igreja, no ex-obreiro ou na obreira. E começa, sabe, a querer encontrar alguém para dizer por causa dele ou dela que eu não tenho voltado. Mas se ela teve forças, se ela teve condições de cair, porque não houve uma fé inteligente, a partir do momento que há a manifestação de uma fé inteligente, a pessoa também tem que criar forças para poder voltar. Ela tem que criar forças para poder dizer, eu vou me reestruturar na fé, na presença de Deus, porque eu estou vendo que da forma que eu estou caminhando para o inferno. Quando foi que caiu a ficha que você tinha que retornar, Roberto? Olha, logo quando eu e a minha esposa, a gente se separou mesmo,
ela foi morar com a irmã dela, eu fiquei num apartamento sozinho, né? Ali, para mim, foi o fundo do poço, eu percebi que eu tinha que voltar. Havia uma voz dentro de mim, uma coisa que sempre me impulsionava a voltar, né? Teve uma noite sozinho ali que eu dobrei meus joelhos, né? Repensei a minha vida, de todas as coisas que eu tinha feito, e pedi perdão para Deus. Eu pedi uma nova oportunidade, né? Para voltar, para mostrar que eu não era um obreiro incapaz, eu não era um sujeito, um Zé Ninguém, não. Deus me escolheu porque eu tinha condições de ficar. Ali foi aonde eu me revoltei, eu falei, não, eu vou voltar para minha esposa. Peguei na mesma noite, eu fui lá, né? Peguei a minha esposa, meu filho, trouxe para casa, recomeçamos o casamento, pegamos firmes na igreja, limpei meu coração e tirei todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa, tirei tudo, recomecei do zero. Cheguei na igreja como se fosse a primeira vez, novamente. Deixou o medo, a vergonha tudo, de lado? Tudo. Agora, você está quanto tempo de volta? Olha, tem uns 2 anos e meio que eu estou de volta. 2 anos e meio? 2 anos e meio que eu estou de volta. Vale a pena a pessoa, ela se afastar ou deixar de servir a Deus? Negativo, não vale a pena. O que você diria para esses ex-obreiros que de repente agora estão nos assistindo e que ele diz, poxa, mas eu não tenho tido forças para retornar? O que você diz para eles? Olha, pastor, tudo vai no coração. Se ele tem o desejo no coração, ele tem que se entregar. A força que nos dá é Deus. Mas tem que ter a sinceridade no coração. Foi o que eu tive. Eu tive a sinceridade. Eu cheguei para Deus, eu errei, mas eu quero uma nova oportunidade. Eu quero que o Senhor me dê forças para voltar novamente. A partir daquele momento, é como se Deus tivesse pegado e injetado em mim um espírito novo, uma coisa nova. Eu tive essa oportunidade, mas eu tive a sinceridade no coração de querer voltar. Você aquilo tá bem partir hoje? de mim. Graças a Deus. Teve encontro com Deus? Tive encontro com Deus. Tá aí. Se você também é um ex-obreiro, uma ex-obreira e deseja retornar, ter esse reencontro com Deus, é o que ele disse, você tem que querer. Primeiro, quando a pessoa ela quer, então ela não vai olhar para nada, não vai olhar para o que vão dizer, vão deixar de falar, ela não vai ter a vergonha, ela vai se humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, no seu tempo oportuno, vos exaltará. Se não houver da parte do obreiro, da obreira, do ex-obreiro, né? Da ex-obreira, esse desejo e reconhecer que necessita, acima de tudo, ter esse reencontro com Deus, não há como Deus estar se manifestando. Você pode se levantar, só depende de você, tá bom? Neste domingo, o bispo vai estar em Goiás, o bispo Sérgio, com a caravana do resgate, ele vai estar em Goiás às 18 horas. Inclusive, nós temos o momento do louvor em Goiás da primeira caravana que foi realizada. Acompanhe. Aleluia. O Espírito Santo passa de vida em vida. Levante a corrente para o céu, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Eu quero dizer para você que está voltando, que as portas estão abertas para você. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhes tem preparado. Sei privações têm passado e tudo porque
falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. Essa reunião aconteceu em Goiás. Foi a primeira caravana do resgate em Goiás. E neste domingo, às 18 horas, o bispo Sérgio, juntamente com o bispo Odivan, vai estar na vigília do Resgate 2. A reunião do Resgate 2 vai ser às 18 horas, aí em Goiás. Você, ex-obreiro, ex-obreira, ex-jovem, ex-evangelista, ex-membro, você pode estar participando desta reunião toda especial. Nós temos a certeza que nunca é tarde para você poder ter esse reencontro com Deus. É você saber aproveitar as oportunidades para que então você possa estar preservando, guardando, acima de tudo, a sua salvação, alcançando a sua salvação. Neste domingo, então, às 18 horas, em Goiás, a reunião do Resgate 2. E eu tenho certeza, Deus está esperando você de braços abertos, tá bom? Dona Deise, tem, por favor, algum comentário aí? Temos sim. Temos o Everton Pires. Ele diz assim: foi muito forte mesmo, durante toda a reunião. Deus falou comigo e percebi que o diabo estava tentando me derrubar. Houve algo aqui na minha igreja que o diabo estava tentando colocar maus olhos em mim contra o pastor e os outros obreiros. Mas depois dessa madrugada, tudo mudou. Aprendi a controlar meus pensamentos e não deixar eles chegarem ao meu coração, que o bispo estava falando, né? Exato. Com o Senhor. Saí dali cheio do Espírito Santo e pronto para ganhar almas que a terceira vigília, e espero a terceira vigília aqui em São Paulo. Ganhei até uma foto com o Senhor. Aí ele riu. Aí ele riu. Tá ligado. Vai acontecer a terceira vigília logo, logo. Só não temos data ainda, mas o bispo vai correr o Brasil todo novamente e vai acontecer novas vigílias. Inclusive, sexta-feira agora, nesta próxima sexta-feira, vai acontecer uma reunião somente para obreiros e obreiras. Obreiros e obreiras. O bispo vai estar aqui em São Paulo e vai ser transmitido via videoconferência para todo o Brasil, aonde tem normalmente nas sedes regionais, nas sedes estaduais, a videoconferência. Então todos os obreiros deverão comparecer, porque tem uma palavra, uma mensagem, uma orientação que o bispo Macedo pediu para que o bispo Sérgio então viesse passar a todos os obreiros. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite. Não vai ser vigília. Uma reunião às 9h30 da noite, antes das 11 da noite, vai estar terminando então essa reunião, tá bom? E nós vemos agora as imagens da vigília que aconteceu na última sexta-feira aqui em São Paulo. Eu não sei se tem imagens também das outras catedrais, né? Onde houve videoconferência, mas aqui foi aqui na João Dias. Essa vigília aconteceu aqui na João Dias e em todas as sedes regionais, aqui do estado, muito forte. E você pode mandar o seu comentário, www.iurdtv.com. Você que esteve nesta vigília e você sente ou percebe que desde a vigília para cá, algo novo aconteceu dentro de você. Então, mande o seu comentário, www.iurdtv.com, e nós vamos estar aqui
lendo, a dona Deise está aqui lendo os comentários. E também, eu quero chamar a sua atenção porque eu vou colocar um vídeo muito interessante. Você que está aí sintonizado na Rede Aleluia, se possível, você tem como acessar a internet. Entra agora no www.iurdtv.com. Nós vamos colocar um vídeo muito interessante que você vai analisar, você vai, refletir neste vídeo. O vídeo fala sobre embalagem, inclusive, não sei se você se lembra, você que esteve aqui na vigília em São Paulo, o bispo entrou na vigília com uma embalagem. E muitos pensavam que dentro dessa embalagem tinha aquilo que a embalagem apresentava, mas a realidade era outra. Tem pessoas que por fora, pessoas, igrejas, muita gente que por fora é uma, mas dentro é exatamente diferente. O que se encontra dentro não é o que a embalagem apresenta. Por isso você tem que analisar, você tem que ver se realmente o conteúdo se refere à embalagem. Vamos colocar esse vídeo para você poder entender melhor. Acompanhe. A embalagem. Um jovem preparava-se para sua formatura na universidade. E sabendo que seu pai poderia dar-lhe um bom presente, disse-lhe que um carro era tudo o que queria. Na manhã da formatura, o seu pai o chamou em seu escritório e disse como estava orgulhoso em ter um filho como ele e quanto amava. Ele entregou uma caixa embrulhada para presente. Curioso e desapontado, o jovem abriu a caixa e encontrou uma Bíblia. E disse: com todo o seu dinheiro, você me dá uma Bíblia. E saiu de casa. Passaram-se alguns anos e o jovem lembrou-se do seu pai e concluiu que ele estava muito velho e que talvez devesse vê-lo, pois não tinha estado com ele desde o dia da formatura. Enquanto se preparava para viajar, recebeu uma triste notícia. Seu pai havia morrido. E quando chegou na casa de seu pai, uma tristeza intensa e um grande arrependimento tomaram conta do seu coração. Então começou a olhar as coisas que seu pai havia deixado e achou a Bíblia e começou a virar as páginas. Seu pai havia sublinhado um versículo, Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Enquanto lia estas palavras, vi uma chave de carro com a etiqueta de uma concessionária e a data de sua formatura dizendo: pago à vista. Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus, só porque elas não estão na embalagem que desejamos. Você vê que a pessoa, quando ela só olha a embalagem, ela esquece de olhar o que está dentro. Você tem que ver o que está dentro para que você possa, então, desfrutar do melhor, tá bom? Eu fico por aqui, me despeço com um forte abraço. Deus abençoe você e até lá. Amor assim, ninguém jamais me amou assim. Posso te sentir no fundo. Davi vai atrás de justiça. Seja o nosso último encontro contra Malequitas. E trava uma batalha que põe em risco sua própria vida. Nesta terça, logo após Vidas em Jogo, Rei Davi.
Olá, amigos desta programação, que Deus abençoe a todos abundantemente. Nós estamos aqui mais uma vez com esta programação e eu quero convidar você para ficar conosco nesse programa. Eu quero até pedir à senhora, o senhor que está acompanhando o nosso programa,